Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou compartilhar o evangelho de ontem, porque o de hoje eu me atrapalhei ontem. Eu peço desculpa e perdão a vocês. Então vamos lá. O evangelho fala que no dia de sábado Jesus curou um homem, mandou o homem estender com a mão seca, chamou para o meio, que é onde ele estava fazendo pregações, palestra, e aquele homem estendeu a mão e Jesus perguntou para aquelas pessoas, para os fariseus: é permitido salvar uma pessoa de sábado ou deixar morrer? E eles ficaram calados. Então veja bem, o que acontece hoje? Eu e você, não tem negócio de sábado e domingo. Não tem esse negócio de... quando eu falo não tem esse negócio, é salvação. Salvar uma pessoa, não tem. Ou um trabalho que você pode fazer por uma pessoa, ajudar. A gente tem que saber interpretar o evangelho. O domingo ficou pra gente, católico, rezar. O sábado, os judeus, ficou para eles. E é com eles. E outra religião. A gente não tem nada a ver. Só que Jesus nos dá um alerta. Por quê? Porque veja bem, no dia de sábado não pode fazer nada. Não é permitido. Mas, para eles ganhar fama, dinheiro, é permitido. Se um animal deles, no dia de sábado, tivesse morrendo, ou um filho, ele não iria salvar? Mas por que para você e para mim não podemos? Não, gente, nós temos que entender. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia, não ficar só ouvindo as pessoas. É por isso que eu agora estou começando a ler a Bíblia, para não ficar ouvindo as pessoas falam uma coisa, outras falam outra. E a gente lendo, a gente vai saber o que de fato a Bíblia está falando. Por quê? O que Jesus quer dizer? Se você é uma pessoa que vai para a igreja rezar todos os domingos, meio de semana você vai. Você faz suas orações meio de semana. Você já faz a caridade, de vez em quando, mas faz. Tem amor próximo, do seu jeito, mas tem. No domingo, chega um domingo que você precisa se alimentar, comprar um pão, você não tem dinheiro, você tem que trabalhar para comer, senão você morre de fome. Muita gente fala, não tem que morrer de fome. Não, gente, não é assim não, pelo amor de Deus. Jesus quer que você se alimente. Jesus quer você alegre, feliz, amando Ele. Ele não quer você triste, morto, não. Vamos parar de pensar besteira e largar de ouvir certas pessoas e certos pregadores que falam certas coisas. Tudo bem, que tem muitas coisas que o pregador fala que é correto. Mas quando for uma questão dessa daí, que ele estiver falando errado, você já sabe, então descarta. Não deixe de escutar as outras pregações, beleza. Mas essa questão de dia de domingo não poder fazer nada, não poder ajudar ninguém, poder trabalhar, não. Você pode e deve fazer uma caridade. Você precisar trabalhar para comer, dependendo da sua situação, você deve. Agora sim, se você trabalha no meio da semana, se você não tem necessidade de passar fome, você aguenta passar, você já trabalhou no meio da semana, aí o domingo é sim do Senhor, porque você não deve trabalhar. Eu vou falar uma coisinha aqui que vai pegar muita gente. E eu não vou reclamar, porque também
não vou reclamar, não vou reclamar, no mesmo tempo não vou apoiar. Por quê? Porque eu também contribuo para isso. Comerciante está abrindo dia de domingo. E é comerciante de igreja, viu? Frequenta a igreja católica. Comerciante que se diz cristão, né? Abre dia de domingo os comércios. Isso é errado. Por quê? Porque veja bem, tem a semana inteira para ele abrir o comércio dele. Até o sábado. Até o sábado. Então, não tem precisão do domingo abrir. Eu estou falando que eu contribuo para isso porque de vez em quando eu compro no comércio dia de domingo. Isso não é correto. Certo? Por quê? Porque eu estou apoiando de alguma maneira. Vocês estão entendendo? Ele está abrindo. Eu estou comprando. Então estou contribuindo porque ele está vendo que está vendendo. Então o correto não é nós comprar de domingo e nem eles abrir o comércio dia de domingo. Porque já tem a semana. Você que trabalha no meio da semana, não trabalha no domingo. Você pode trabalhar até de sábado. Os católicos podem trabalhar assim até de sábado. Tranquilo. Agora, no domingo, ficou o descanso e ficou para rezar. Para ir para a igreja, em comunidade. Então a gente refletir um pouco sobre isso. Porque a gente adoecer de domingo, a gente não vai morrer. Se seu filho e o meu adoecer dia de domingo, a gente não vai deixar morrer. Então é isso que eu estava falando para aqueles fariseus, que a gente, doutores da lei, que eles colocavam fardo pesado nas costas dos outros, mas eles não carregavam. Na verdade eles queriam ser a lei, e a lei não é eles, é o próprio Jesus. Então, cuidado com pensamentos mundanos, cuidado com os pensamentos pagãos. A gente que é católico deve seguir regras e deve ter dúvida e no catecismo da igreja católica. Não fique ouvindo pregação de um de outra, que você vai acabar se confundindo e vai acabar colocando muita coisa na mente e vai endoidar. Então não é legal, não é bom. O correto é você ter uma Bíblia, você ter o catecismo da igreja. Para quê? Para você saber a verdade ali. Saber a verdade ali. Porque veja bem, eu leio a Bíblia, interpreto de um jeito. Vem outro pregador, lê a Bíblia, interpreta de outro jeito. Vem outra pessoa pregando o evangelho, já interpreta de outro jeito. O que acontece? Você vai ficar perdido ou perdida. Eu vou acreditar em quem? Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Então, na dúvida, o correto é você mesmo ter o catecismo da igreja católica. Você mesmo ter a Bíblia em casa. E aí você vai saber a verdade de fato. Que você vai ler e vai se descobrir. O correto é isso. É por isso que todos os católicos têm que ler Bíblia. E todos os católicos têm que ter o catecismo da igreja católica. Então, gente, Jesus estava falando daquele homem que precisava ser curado no dia de sábado. Precisava salvar, onde os fariseus não faziam. Então a gente não tem essa de querer não ter misericórdia do próximo. A gente tem que ter misericórdia do próximo, sim. E principalmente falando de salvação. Porque veja bem, Jesus curou ele, a mão dele. Mas pode ter curado também a alma. Por quê? Porque pode, dali diante, ele pode ser uma pessoa de Jesus, seguidor de Jesus. Então, Jesus, ele ganhou, pode ter ganhado aquela pessoa. Então, não tenha medo e nem
anseio de tentar salvar as pessoas.